Olá, alunos do município do Brejo da Maria de Deus, tudo bem? Eu sou o professor Delvison Santos e nós iremos ver hoje uma aula de matemática do sétimo ano com conteúdo de relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse código que você está vendo aí embaixo é o código referente ao conteúdo no currículo de Pernambuco. Prepare seu material de estudo, caneta, papel, lápis. Vamos começar. Vamos revisar as posições relativas entre as retas. Por exemplo, eu tenho uma reta A, eu simbolizei aqui, certo? Eu simbolizei aqui por uma setinha. Então aqui você tem a reta A. Essa reta A está na mesma distância em todos os pontos dela que a reta B, que é essa reta vermelha. Então, por elas estarem no mesmo, na mesma distância entre uma e outra, se eu colocasse uma régua aqui, ó, seria a mesma distância com ela aqui, em qualquer outro ponto, tá? Então, por elas estarem equidistantes no infinito, elas são chamadas de paralelas. Mesma coisa acontece com essas duas retas aqui, a reta verde que eu chamei de x, e a reta azul, né, que eu chamei de x, e a reta verde que eu chamei de y. Então elas também mantêm a mesma distância no infinito, certo? Então, se a gente observar direitinho, essas distâncias seriam iguais, então elas são chamadas de paralelas. Logo, as retas paralelas nunca vão se tocar, certo? Essas são as retas paralelas, anotem aí. A gente tem agora a reta transversal. Então, nós no conceito anterior, se a gente tem a reta A, que eu chamei certo, e a reta B, elas são paralelas. Se eu cruzar uma reta, que ela passe automaticamente, tanto no ponto, na reta A, quanto na reta B, que elas tenham um ponto de encontro, geralmente em cada reta. Exemplo aqui, eu teria um ponto, certo? Que ela cortaria a reta B. E aqui eu teria um outro ponto, que ela cortaria a reta A. Como essa mesma reta corta tanto A quanto B, a gente chama ela de reta transversal, certo? A reta A e a reta B. Então a reta transversal nada mais é do que uma reta que corta as duas paralelas simultaneamente. A gente vai rever também os ângulos complementares. A gente sabe que os ângulos complementares formam juntos um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho uma medida roxa que eu chamei de R e tenho uma medida azul que eu chamei de A. Então essa medida roxa é o ângulo formado entre a reta, no caso amarela, e a vermelha, né? Deixei a vermelha pontilhada para a gente observar aqui que a medida que ele vê começa no zero do transferidor. Então se eu pegar essa medida daqui, que eu chamei de R, e juntar com essa outra medida aqui, ó, que eu chamei de A, então a medida A é simplesmente a abertura entre o amarelo e o verde. Então aí, se eu tiver a somatória da medida azul mais a medida roxa, eu tenho 90 graus. Se acontecer isso, os dois são ângulos complementares. Vamos partir agora para o próximo. Então, os ângulos suplementares. Mesma situação, medida R eu chamei certo de roxa, medida roxa, e a medida azul. Observa que a medida azul agora abriu bastante, ó. Então ela é bem maior. Então se a medida R, certo? Que é essa daqui, ó. R, essa medida aqui. Então essa é a medida R. E a medida A é tudo isso aqui, ó. Então essa é a medida A. Então a medida A junto com a medida R tem que dar, olha lá, ó. A junto com a R tem que dar 180. Quando acontecer isso, a gente diz que eles são ângulos suplementares. Ok? Vamos partir agora para um outro conceito chamado de ângulos opostos pelo vértice. Então o vértice é nada mais nada menos do que o encontro das retas, aquele pontinho, certo, de concorrência dos dois pontos lá, ó, praticamente é um ponto idêntico tanto para a reta vermelha quanto para a reta amarela. Então, ou seja, esse pontinho aqui ele está pertencendo tanto à reta amarela quanto à reta vermelha. Então aí é o seguinte, a medida do que eu chamo oposto significa o seguinte: imagina eu tenho essa medida aqui,
certo? Essa medida é chamada, no caso que eu estou simbolizando aqui, com a medida com a setinha azul. Eu tenho essa abertura. Eu tenho mais 3 outras aberturas aqui. Eu tenho essa abertura maior, tenho essa outra abertura menorzinha e tenho essa outra daqui maior também. Olhando direitinho, se você observar, essa abertura daqui é idêntica a essa abertura daqui. Então, se ela é idêntica, a gente chama que ela tem a mesma medida, certo? É chamada congruente. Então, se elas têm a mesma medida, elas são chamadas congruentes. Agora, por que a gente chama opostos pelo vértice? Porque uma está de frente à outra. É como dizer, qual é o oposto de claro? Seria o escuro. Qual é o oposto de alto? Seria baixo. Então, aqui, nesse caso, a gente chama de um, como se fosse assim, ó. Um está apontando para o outro. Certo? Então, um está apontando para o outro, como eles são opostos. Tranquilo? Então, observa também que esse ângulo aqui, ó, essa abertura entre a amarela e a vermelha aqui da parte de cima, é igualzinho a essa abertura daqui de baixo. Também entre a amarela e a vermelha. Então, a gente sabe que eles também vão ter a mesma medida. Logo, essa medida daqui, ó, vai ser igual a essa daqui. Ou, na verdade, congruente, né? Que a gente disse, quando os ângulos forem de mesma abertura, a gente chama de congruente. Ok? Então, para a gente ter certeza, a gente vai fazer uma notaçãozinha. Vamos lá? Então, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, certo? Tem a mesma medida. Então, a medida 2, consequentemente, aqui, ó, estará aqui embaixo também, que é essa abertura de cá. Eu vou colocar de verde. Então, essas duas medidas serão iguais, porque uma está apontando para a outra, certo? Está aqui o vértice. Então, justamente, é esse pontinho aqui do centro que faz com que eles fiquem opostos pelo vértice. E a medida 1, que é essa azul, está com a mesma medida do lado de lá. Então, um está apontando para o outro, como a gente tinha visto no slide anterior. Ok? Anota isso também. Então, aí, vamos lá, vê só. Vamos lá para o tema da aula. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Já tem uma reta vermelha, tem uma reta amarela e tem uma reta azul. E aqui eu vou fazer agora, observar a quantidade de ângulos que tem em relação um ao outro. Observa, esse ângulo daqui, que eu coloquei de linha roxa, certo? É oposto pelo vértice a esse aqui, certo? Consequentemente, olha para aqui, esse ângulo daqui tem a mesma medida que esse. E esse daqui também é oposto ao vértice desse daqui. Então, ou seja, nesse conjunto eu tenho 4 ângulos de mesma medida. Então, se eu só basta encontrar um, e pela anotação eu determino o valor dos outros 3. A mesma coisa é esse daqui, ó, o ângulo verde é oposto ao ângulo, no caso, pelo vértice aqui, ó, a esse de baixo. Consequentemente, esse daqui também e esses são iguais a esses dois aqui de baixo. Esse que é oposto ao vértice desse daqui. Lembrando que a vermelha, a linha vermelha, que é a reta vermelha, é paralela à reta amarela. Então elas estão com a mesma distância, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então você vai observar aqui que as setinhas pretas que eu coloquei têm o mesmo comprimento. Então aí a gente vai partir para o próximo slide. Anota isso aí também. Como é que a gente vê um exemplo de aplicação disso? Um exemplo de aplicação é naquela cadeira de diretor de cinema. Então, quando ela é aberta, certo? Você observa aqui que entre essas duas hastes aqui, ó, essa perninha aqui e essa formam ângulos, né? Então, significa que esse ângulo daqui, onde está a setinha azul, é idêntico ao vértice aqui, onde estaria o vértice. Então, o vértice seria o parafuso que fica aqui no meio dessas hastes, né? Então, aí vocês irão ter aqui esse ângulo idêntico a esse. Consequentemente, o de cima também é igual ao de baixo. Então, aí vamos para o próximo. Outro exemplo de aplicação na porteira da fazenda, certo? Então, aí vocês terão aí a relação, que aqui seria uma reta transversal, e aqui, ó, várias retas paralelas. Então, a gente teria sequência também de mesma forma, só que aí teria várias retas paralelas. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria 5 paralelas aqui e 2 transversais, né? Então aí vocês veem a relação dos ângulos lá também.
onde tem outro exemplo de aplicação, mapeamento de ruas de uma cidade. Então observa aqui, ó, eu tenho uma paralela, ó, a outra paralela aqui, ó, essas duas são paralelas. Ó, a Avenida dos Lírios aqui embaixo também é paralela. Então, ou seja, as avenidas eu coloquei como paralelas e as transversais eu tenho aqui, certo? E tenho outra aqui. Então, caso a gente for fazer medidas de ângulo, a gente sabe, ó, que essa medida daqui seria igual a qual? A qual? A essa daqui de cima. Consequentemente, também poderia ser igual a essa daqui de baixo, ó. Ok? Então, aí a gente teria várias situações bem favoráveis para poder utilizar aquelas medidas de ângulo também que a gente acabou de ver. Vamos para a próxima. Um exemplo de congruência. Então a gente vai fazer aqui o seguinte. A relação de congruência entre os ângulos, eu fiz, no caso, uma reta R com outra reta S. As duas são paralelas. E eu tenho uma transversal, que eu chamei de letra T, de transversal, certo? E aqui a gente botou a medida, no caso em letras, né? A gente não disse quanto era cada ângulo desse. Mas a gente tem que fazer a congruência entre as letras. Então observa direitinho. Onde é que está o ângulo B? O ângulo B está aqui, ó. Então o ângulo B é congruente a quem? Ó, o ângulo B está oposto pelo vértice ao D. Então, opa, olha aqui, ó, ele é congruente a D. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá, o ângulo F. O ângulo F é congruente a quem? A H. Consequentemente, ó, eu posso também dizer que B é igual a F, ou no caso é congruente a F, e B também é congruente a H, porque eles também têm a mesma medida. Olha lá, o D tem a mesma medida que o H. Consequentemente, ó, o H também tem a mesma medida que o D, e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhadinha agora nos outros ângulos, nesses maiores, ó. Ângulo A. O ângulo A está oposto pelo vértice a C, então os dois são congruentes. Tá aqui, ó. A é congruente a C. E aí eu tenho E, certo? Que é esse ângulo E. É congruente a quem? Ao ângulo G, que é esse daqui. Então eu posso também dizer que o G, ó, é congruente a C. Posso também dizer que o A, aqui, ó, é congruente a E. E consequentemente a qualquer um que seja dessa relação aqui. Anotou? Então vamos lá para a próxima. A relação de suplementação entre os ângulos. Então a gente vai fazer pares de ângulos somados que dão 180. Então todos os pares que eu puder somar que der 180 eu vou anotar. Então primeiro par, eu tenho A com B, ó. Então aqui, ó, ângulo raso. A mais B formou 180, então está aqui, ó. Consequentemente eu tenho quem? B mais C, ó. B mais C também está fazendo 180. Então também estou 180 lá. C mais D, aqui, ó, C mais D, também dá 180. E consequentemente A mais D também. Ô professor, mas D mais A não, também? É também. Não, a ordem aqui não altera, tá? Então vamos lá para a parte de baixo. E mais F, olha lá, E mais F, certo? Está dando 180. F mais G também vai dar 180. Ó, G mais H também vai dar 180. Consequentemente esse de baixo, ó, o E mais H também vai dar 180. Então a gente está aí com as relações de suplementação, certo? Suplementação significa dois ângulos somados juntos dão 180 graus. Anotou? Vamos partir para os exemplos agora. Certo? Anota esse exemplo aí para a gente praticar. A gente vai resolver problemas, certo? Então qual o valor de x nessa situação? Então anota e no próximo slide a gente vai resolver. Então vejam só, observa aqui que eu tenho duas paralelas aqui, ó. E também tenho duas paralelas, mas essa paralela daqui ela se torna transversal. E essa daqui também se torna transversal. Então aí vocês irão ver aquela situação que a gente sabe que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E que a gente somando dois ângulos, no caso da suplementação, dão 180 graus. Aqui, ó, R é paralela a essa. Então a reta R é paralela a essa. Anotou? Vamos para a solução. Então aí vejam só. Primeiro, antes de eu montar uma equação, eu vou fazer o seguinte. Na figura anterior tinha somente 60. Então eu vou dizer aonde teriam 60 graus. Então ó, esse ângulo aqui de 60 é igual a esse. Certo? Logo aqui também é 60 graus.
ok? Esse ângulo daqui é igual a esse, ó. Logo, y aqui também vai estar aqui, ó. Opa, y também vai estar lá, certo? E aqui também, ó, vou ter um ângulo de quanto? 60 graus. Então tá lá 60 graus. Opa! Aqui também eu vou ter um ângulo de quanto? De 60 graus. Então aí você observa também que eu tenho 60 graus. Então, ou seja, compara aqui, nessa de cá. Se 60 graus, certo? 60 graus aqui é oposto pelo vértice x, então quanto é x? X é igual a 60, já que esse ângulo daqui é igual a esse. Então, ou seja, o x é igual a 60 graus. Deixa eu ajustar esses números aqui, porque eu não sou muito craque para estar desenhando no computador não, tá? Então vou botar lá, 60 graus. Resolver um problema com o x, achamos o x, certo? Só que aqui eu vou ter uma relaçãozinha, ó. 60 mais y deu meia volta. Meia volta é 180. Então y mais 60 vai dar 180. É o que a gente vai fazer agora montando a equação. Y mais 60 dá 180. Resolvendo essa equação, eu vou isolar o y aqui no primeiro membro. 60 vai passar para o segundo membro. Passou, ó, ficou negativo. 180 menos 60 vai ser o valor do y, que deu 120. E aí resolvemos a parte 1. Certo? Anota tudo para a gente ir para a parte 2. Parte 2 tem o seguinte, ó. Sabendo que R é paralela a S, determine X. Então eu vou ter aqui, ó, esse ângulo azul igual a esse ângulo aqui, ó. Observa as paralelas, ó. As paralelas fazem esses ângulos daqui, esse e esse ficarem iguais. Então se ficarem iguais, a gente já sabe que vamos precisar de uma equaçãozinha. Então vamos lá para o próximo slide para poder ver a solução. Então aí, ó, eu coloquei uma anotaçãozinha. Os ângulos marcados de azul são congruentes. Esqueci de botar o S aqui. Congruentes. Então podemos escrevê-los em uma equação. Então o que é que eu vou fazer? Vou botar 3x menos 12. Olha lá. A equação já está dizendo, ó, bota o sinal de igual. Igual a quem? A parte de baixo, que é o outro. 2x mais 15. 2x mais 15. E agora eu vou resolver. Anotou? Vamos para o próximo slide. Então agora a gente vai resolver essa equação. 3x menos 12, que era aquilo que ficou no primeiro membro, igual a 2x mais 15. Lembra, quem tiver com x, fica do lado de cá. Quem não tiver com x, fica do lado de cá. Então aí eu vou fazer, ó, 3x, esse 2x aqui passa para lá negativo, então vai ficar menos 2x. 3x menos 2x, então eu vou ter 3 menos 2 em função de x, que vai dar somente x, porque 3 menos 2 dá 1, 1 vezes x dá x. Então aqui no segundo membro eu vou ter 15, o menos aqui vai ficar mais, então 15 mais 12 graus, né? 15 graus mais 12 graus, dando um total de 27 graus. Então a resposta é x igual a 27 graus, resolvido o problema, certo? Então as considerações finais, após estudar esse conteúdo, você vai poder identificar ângulos opostos pelo vértice, como a gente já tinha visto, verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal e resolver problemas relacionados a esse conteúdo. Na dúvida, consulte seu professor, bons estudos e até a próxima!